Nosso trabalho é sobre formação do preço de venda. Iremos iniciar tendo a seguinte pergunta: quero precificar meu produto ou serviço e por onde que eu começo? Vamos citar uma lista dos 10 principais objetivos para precificar o seu produto. Entenda seu custo. Liste todos os custos envolvidos na produção ou prestação do seu produto ou serviço, incluindo materiais, mão de obra, aluguel, despesas gerais, marketing e outros custos operacionais. Segundo, analise o mercado. Pesquise seus concorrentes e veja quanto eles estão cobrando por produtos ou serviços semelhantes. Isso lhe dará uma ideia do preço médio do mercado. Seguindo, estabeleça seus objetivos financeiros. Determine qual margem de lucro você deseja alcançar e qual é o seu objetivo da receita. Isso ajudará a definir preço mínimo e necessário para atingir esses objetivos. Quarto, considere a percepção do valor do seu cliente. Pense em como que seu produto ou seu serviço é percebido pelos seus clientes. Considere fatores como qualidade, exclusividade, marca e benefícios adicionais que seu produto ou seu serviço oferece. Dando continuidade à apresentação, ainda falando por onde eu começo, né? É uma questão bem ampla, assim, com bastante informações. E um dos passos, eu vou falar agora, é sobre adotar uma estratégia, né? Existem várias estratégias, como precificação por custo, precificação por concorrência, precificação por valor e precificação dinâmica. É necessário escolher uma dessas estratégias que melhor adapta ao seu negócio. Outra questão importante é calcular o preço final, né? Com base nos passos anteriores, é necessário que se calcule o final do produto, né? Do serviço, ou seja, o que você estiver trabalhando, e lembrar que deve levar em consideração os impostos, né, possíveis de descontos. E existe também a questão do teste de preço. Em alguns casos é benéfico, né, testar diferentes preços para ver como o mercado reage. Você pode fazer isso por meio de promoções temporárias ou dividindo seu público em grupos e aplicando preços diferentes em cada grupo, testando cada exemplos ali de preços, né? E uma outra também importante que deve se levar em consideração, que é avaliar e regulamentar os ajustes conforme necessário, né? À medida que as condições do mercado e dos custos mudam, você pode precisar ajustar seus preços para garantir que eles continuem sendo competitivos e lucrativos. A precificação não é algo estático, né? Que para ali, tá tudo, ele é meio flexível, né? Não dá para entender. Então precisa ter essa flexibilidade ali de entender como agir com os princípios ou os principais objetivos, né? E por último ali, ainda falando sobre como começar, é comunicar o valor, né? Comunique o valor. Certifique-se de comunicar claramente o valor do seu produto ou serviço aos clientes. Destaque seus pontos fortes e por que ele vale o preço que você está cobrando. Ou seja, você não vai oferecer um produto sem saber por que você está vendendo, tem que entender o que você está vendendo para que o cliente possa fazer uma pergunta e você tá por dentro do que você está vendendo e dar uma resposta concreta ali
do preço do valor do produto e qual as qualidades, os pontos fortes e fracos do produto. E agora sim, por último, esteja disposto a adaptar-se, né? Lembrando que o mercado, igual nós falamos, ele é flexível, assim, pode mudar de um dia para o outro, as tendências, o gosto, né? A moda. Então tem que estar sempre de olho nessa mudança. Você pode precisar ajustar sua estratégia, né, de precificação ao longo do tempo para permanecer competitivo. Ou seja, ele tem uma fase de crescimento, maturidade, ou ele tem a fase de declínio, né? Então tem que se adaptar a cada mudança de mercado ali. E lembrando que a precificação é a parte crítica do seu plano de negócio. Ele requer análise cuidadosa e considerações. É importante encontrar um equilíbrio entre a maximização dos lucros e a oferta de valores aos clientes. Além disso, estar ciente das regulamentações e das práticas éticas de precificações em seu setor é essencial. Casos de sucesso: a Apple e o iPhone. A Apple lançou o iPhone em 2007 com um preço mais alto do que muitos concorrentes da época. Eles conseguiram criar uma percepção de valor premium e uma base de clientes leais dispostos a pagar mais por seus produtos. Isso os tornou líderes de mercado em smartphones. McDonald's e McDouble. Em 2013, o McDonald's introduziu o McDouble, um hambúrguer de $1. Isso atraiu clientes conscientes do preço e impulsionou as vendas, demonstrando como a estratégia de preços acessíveis pode aumentar a participação de mercado. Netflix. A Netflix revolucionou a indústria de entretenimento, oferecendo uma assinatura mensal acessível para streaming de filmes e séries. Eles conquistaram rapidamente uma base de assinantes global, demonstrando como o preço certo pode permitir a expansão em larga escala. Casos de fracasso: a Apple e o Apple Maps. Em 2012, a Apple lançou seu aplicativo de mapas como parte do iOS 6, substituindo o Google Maps. No entanto, o aplicativo foi lançado com problemas de precisão e funcionalidade. Apesar de ser oferecido gratuitamente, o fracasso do Apple Maps prejudicou a imagem da empresa. New Coke. Em 1985, a Coca-Cola reformulou sua fórmula de refrigerante clássico e lançou a New Coke. A empresa estava tentando competir com a Pepsi, mas os consumidores rejeitaram a mudança. Isso resultou em um dos maiores fracassos de marketing da história. Esses exemplos ilustram a importância de entender o mercado, a percepção do cliente e a estratégia de preços ao lançar produtos ou serviços. O sucesso ou fracasso muitas vezes depende de encontrar o equilíbrio certo entre preço, valor percebido e atender às expectativas dos clientes. Eu vou falar sobre a dificuldade da precificação tanto no contexto brasileiro quanto internacional. Falando sobre carga tributária elevada, o Brasil enfrenta uma carga tributária complexa e alta. Impostos indiretos como o ICMS e o IPI têm um impacto direto nos preços de produtos e serviços, tornando a precificação uma tarefa desafiadora. Na inflação, a inestabilidade econômica e a inflação pode tornar difícil prever os custos futuros e, consequentemente, ajustar os preços de acordo. Na concorrência intensa em muitos setores, a competição no Brasil é acirrada, o que pode pressionar os preços para baixo, reduzindo a margem de lucro. No entanto, em custos de logística e infraestrutura podem aumentar os custos de distribuição, impactando diretamente os preços dos produtos. E nas variações regionais, o Brasil é um país de dimensão continentais, com diferenças regionais significativas. Isso exige estratégias de precificação específicas para diferentes partes do país. Agora, considerando a realidade internacional, encontramos desafios semelhantes. No quadrante de condições econômicas, a inestabilidade econômica, a inflação e as flutuações cambiais podem afetar a precificação em muitos países, assim como acontece no Brasil. Na parte de regulamentação fiscais, as complexidades das leis fiscais e as diferentes taxas em países diferentes podem criar desafios significativos para a precificação internacional.
E falando sobre concorrência global, em setores globais, a concorrência pode vir de empresas de todo o mundo, complicando a definição de preços competitivos. No quadrante de cultura e preferência do consumidor, entender as preferências culturais e de consumo em diferentes países é fundamental para ajustar preços e estratégias de marketing em forma eficaz. Enquanto custo e logística, as tarifas de importação e exportação, bem como custos associados ao transporte, podem variar significativamente de um país a outro. E as estratégias de precificação local, em muitos casos, empresas internacionais precisam adaptar suas estratégias de precificação a cada mercado local, levando em consideração os fatores específicos de cada uma. Essas são algumas das complexidades que empresas enfrentam ao determinar os preços de seus produtos e serviços, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Entender esses desafios é fundamental para o sucesso nos negócios globais. Qual setor é o mais difícil de precificar? Indústria, comércio ou prestação de serviço? A dificuldade de precificação pode variar significativamente dependendo do setor em que uma empresa atua e das características específicas do seu produto, serviço ou negócio. Não existe uma resposta única para determinar qual setor é mais difícil de precificar, pois cada um tem seus próprios desafios. Vamos analisar as complexidades associadas a cada um dos 3 setores mencionados: indústria, comércio e prestação de serviço. Agora vejamos alguns pontos na indústria. Variação de custos. A indústria muitas vezes lida com produtos físicos, o que pode envolver custos variáveis, como matérias-primas, mão de obra, energia e logística. Prever esses custos e determinar preços que cubram esses gastos pode ser desafiador. Já a concorrência no setor industrial pode ser intensa, o que pode pressionar as margens de lucro e dificultar a definição de preços competitivos. Por último, ciclos econômicos. A indústria pode ser afetada por ciclos econômicos que influenciam a demanda e a capacidade de ajustar os preços de acordo com a oferta e a procura. Comércio. Margens de lucro estreitas. Em muitos casos, empresas no setor de comércio têm margens de lucro mais estreitas, o que significa que qualquer erro na precificação pode afetar significativamente os resultados financeiros. Já em variedade de produtos, empresas de comércio muitas vezes vendem uma variedade de produtos de diferentes categorias, cada um com suas próprias características e considerações de preços. Por fim, a competição online. Com a crescente concorrência de empresas de comércio eletrônico, a precificação tornou-se ainda mais desafiadora, pois os consumidores podem comparar preços rapidamente online. Prestação de serviço. Intangibilidade. Os serviços são intangíveis, o que significa que não podem ser tocados ou avaliados da mesma forma que produtos físicos. Isso pode tornar a determinação do valor percebido mais complexa. Variação de qualidade. A qualidade dos serviços pode variar de um provedor para outro e de um momento para outro, o que pode dificultar a padronização de preços. Custos ocultos. Os custos associados à prestação de serviços podem ser difíceis de calcular e gerenciar, tornando a precificação mais desafiadora. Em resumo, a dificuldade de precificação depende de uma série de fatores, incluindo o setor em que você opera, a natureza do seu produto ou serviço, a concorrência, a volatilidade dos custos e as preferências dos clientes. Cada setor tem suas próprias complexidades, e o sucesso na precificação depende da compreensão profunda dessas nuances e da aplicação de estratégias de precificação adequadas. Portanto, não existe um setor universalmente mais difícil de precificar, mas sim desafios específicos associados a cada um.